vascaíno, olá gigantes vascaínos, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos falar sobre o jogo de ontem, vamos falar sobre Renato Gaúcho, falou que lamenta sobre os empates. Vamos falar também, pessoal, sobre o jogo de terça-feira, pela segunda partida da Sul-Americana, que vai ser no Rio de Janeiro, às 9 horas. Vamos falar também, pessoal, sobre possíveis contratações aí. O Vasco está de olho no mercado da bola, está sondando jogadores de alto nível. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasil, pessoal. Galera, antes de eu começar, quero desejar a todos um domingo abençoado para todos, para vocês e seus familiares aí em suas casas, vocês que estão viajando. Tenham um domingo de paz a todos vocês. Galera, vamos começar o vídeo falando sobre o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho lamentou muito os jogos. O Renato falou que vem levando empate no final do jogo, e que nos últimos jogos o Vasco vem cedendo o empate. E o Renato Gaúcho falou com os jogadores que no final do jogo, no vestiário, que o Vasco perderam, nessas últimas 3 partidas, o Vasco perdeu 6 pontos importantes, que vai fazer muita falta lá no final do campeonato. Renato Gaúcho falou, mostrou o vídeo aos jogadores, o que tem que fazer e o que tem que fazer dentro de campo. O que fazer e o que tem que fazer dentro de campo, O Renato falou que a equipe está falhando bastante e pediu para que os jogadores, tenham mais foco, Tenha mais foco no jogo, entre concentrado e que parar com essas falhas. O Vasco, nos últimos 3 jogos, nos últimos instantes, vem cedendo um empate, dá um apagão e o Vasco leva gol, no final do jogo, no apagar das luzes. Isso aconteceu com o Curitiba, que estava ganhando, levou o gol faltando 5 minutos. Ontem, levou o gol aos 39 minutos, contra o Botafogo, saiu na frente, levou o gol do empate, e no final do jogo levou aquele gol de cabeça de bobeira, a defesa apagou. O Léo Jardim também teve um bocado de culpa, que não saiu, ficou no meio do caminho, não sabe se saía, não sabe se ficava no gol. E aí, o jogo de ontem, o Vasco começou bem, o Rojas jogou bem, o Rojas botou logo aquela bola na trave aos 5 minutos, o Vasco foi para cima. Eu estava assistindo o jogo, fiquei muito contente, eu digo, vai sair uns 3 gols aí, foi o que eu imaginei. E aí, aos 15 minutos, o Vasco começou a jogar mal, a perder bola ali no ataque. O DVD, em 20 minutos, o DVD foi 3 vezes impedido. O Renato Gaúcho reclamou. Renato Gaúcho falou que não passou para o jogador isso. Em 20 minutos teve 3 impedimentos. E aí o Vasco começou a jogar, ir para cima, mas perdia a bola lá no ataque. E quando sofria os contra-ataques. A partir dos 15 minutos, o Remo começou a gostar do jogo. O Remo teve 2 chances de fazer o gol, contra o Wallace Manga e o outro jogador lá que perderam o gol, na cara do gol lá. O Léo Jardim fez uma defesa. E o Remo começou a gostar do jogo, foi para cima, e o Vasco começou a ir, já a perder o jogo, já a perder os passes os finais não atacavam, não chegava ali. O Vasco atacava, mas quando o passe ali para gol, cadê? Teve essa bola na trave de Rojas aos 5 minutos. Aí terminou o primeiro tempo 0-0. Veio o segundo tempo. O Vasco partiu para cima de novo. Voltou bem. O Andrés Gomes, como sempre, é um guerreiro. Esse cara é o melhor jogador do Vasco. Ele é disparado, ele, Thiago Mendes, que está jogando bem em todas as partidas. O Andrés Gomes vai para cima, não tem... É um leão o cara em campo. E aí, aos 10 minutos,
uma jogada de Cuiabano ali pela esquerda e Thiago Mendes, que lança aquela bola lá para a direita, e lá estava o Andrés Gomes, que matou a bola e fez aquele golaço. Estava merecendo, o Andrés Gomes merece. Andrés Gomes merece. Olha que o Andrés Gomes estava alternando, o Roja pela esquerda, Andrés Gomes pela direita. Andrés Gomes joga pela esquerda, mas joga também muito bem pela direita. E aí o Vasco fez o gol, saiu na frente. E aí quando foi de novo, aos 20 minutos, o Vasco começou o apagão de novo, começou a jogar mal de novo, perdendo muita bola ali no meio do campo, atacando, mas sem sucesso, cara. Aos 17 minutos, o Renato Gaúcho fez uma mudança. O Cauã Barros, lá na zaga, numa disputa de bola, se machucou, teve um problema no tornozelo. E aí entrou o JP, o garoto JP, que entrou muito bem. Aí o Renato Gaúcho aproveitou, tirou o DVD, que estava mal. O DVD corria muito na frente, mas não chegava aonde, ninguém sabia. Aí o Renato Gaúcho sacou o DVD e botou o Brenner, cara. Cara, o Brenner até agora não sabe para que veio. Foi um jogador a menos em campo. Não sei, o Renato Gaúcho estava com a cabeça, botar o Brenner, cara, ali. O Brenner não fez nada até agora. Um jogador como o Brenner veio para o Vasco com uma joia. E cadê, cara? Até agora não fez nada, entrou ontem apagado. E aí o Vasco ficou com um jogador a menos, cara. Poderia botar o Spinelli. Poderia botar o Spinelli. O Spinelli é um atacante, sabemos que foi muito bom lá, foi artilheiro lá do campeonato. Ele estava jogando. E pelo menos é um jogador de área, dá muito trabalho à zaga. E o Spinelli, cara, desapareceu do jogo. E o Vasco começou a sofrer, o Remo partiu para cima, começou a dar trabalho, atacar, perder o gol, cara, muito gol. E aos 39 minutos veio o empate. O Alan Saldívia mal, jogando muito mal, fez aquela falta, o gol saiu com a falta de Alan Saldívia que ele fez lá na lateral direita, e a bola cruzada, o zagueiro do Remo subiu sozinho, fez o gol do empate e partiu para cima e gostou, e o Vasco teve um lance lá, uma jogada muito bonita de Andrés Gomes com o Thiago Mendes. O Thiago Mendes saiu pela esquerda, cruzou a bola de 3 dedos, deixou o Rojas na cara do gol, meu irmão. Com 32 minutos, o Rojas perde o gol, que até eu fazia aquele gol ali, sinceramente, cara. Até eu fazia aquele gol, jogador profissional, mas para perder um jogo daquele, atrasou a bola pro goleiro, sozinho ele, ali, e o goleiro atrasou a bola pro goleiro. Ali é para ter matado o jogo, fazia 2-0 aos 32 minutos. Esse lance aconteceu aos 32 minutos, antes do empate. E aí, quando o Rojas perde o gol, o Renato Gaúcho coloca quem, cara? Marinho Inestrosa. Marinho Inestrosa é outro cara, não sei para que aquele cara veio pro Vasco. Sinceramente, se jogou muita bola lá, onde ele estava, mas no Vasco até agora o cara não sabe para que veio. Ontem era caindo, escorregando no campo, trocou a chuteira, botou a culpa até na chuteira, parece, trocou a chuteira. E, cara, o cara não fez nada também. Marinho Inestrosa não está jogando, passou, teve chances entrando no segundo tempo, mas não está fazendo nada. Eu não sei porque o Renato Gaúcho não colocou o Adson, cara. Colocava o Adson está voltando bem. O Renato Gaúcho parece que não está indo bem com o Adson, que não está jogando, não está colocando o Adson para jogar, não está dando chance ao Adson. Botava o Nuno Moreira, mas ele insistiu no Marinho. Cara. Brincadeira. Mexeu mal demais. O Renato Gaúcho ontem mexeu muito mal. O Marinho Inestrosa, eu acho que tem que encostar o cara aí, não encostar para não manchar o cara, mas, sei lá, afastar o cara aí, não sei, cara, porque o Marinho Inestrosa não sabe para que veio, não, cara, pro Vasco. E aí, só o nosso Andrés Gomes, o nosso guerreiro em campo, né, e o Thiago Mendes, batalhador, foi o destaque da partida, né, porque o nosso zagueiro, o Roberto Hernandes foi bem, o Rojas jogou bem, mas pecou aí nessa perca de gol aí, pecou muito gol aí. Eu sei que, cara, o resultado na mão de a gente deixa escapar mais uma vez foi contra o Coritiba no final do jogo, contra o Botafogo levou aquela virada, levou aquela virada, e agora contra o Remo, cara, 6 pontos que vão fazer muita falta lá. O ataque do Vasco não está fazendo gol, tem o DVD, tem o Spinelli,
tem o Brenner fez um gol pelo Campeonato Brasileiro, cara. Empurrou uma bola lá pro gol. Não está fazendo gol. Os gols que ele está fazendo, que eu tive observando, o Cauã Barro fez 3 gols, o Thiago Mendes fez 3 gols. São jogadores que estão fazendo gol até agora. Cuiabano fez 2 gols. O Vasco, em 7 jogos, fez 12 gols e levou 9. 4 desses jogos foi no finalzinho, já no apagar das luzes, cara. Deixando escapar a vitória assim de repente. Os primeiros 4 jogos, o Vasco na crescente, né? Ganhou do Palmeiras, empatou com o Cruzeiro lá com aquela lambança, virou o jogo para cima do Fluminense, ganhou do Grêmio, virou o jogo para cima do Grêmio, uma crescente. De repente, os 3 jogos últimos, né? 4, que contra o Barraca Central empatou também, mas é outra competição, falando do Campeonato Brasileiro, deixou escapar as vitórias, né? Os últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro, o Vasco está decaindo. O Vasco tem que ter cuidado, cuidado bastante mesmo, porque ontem, com o resultado de ontem, o Vasco caiu para a 12ª colocação, podendo cair, 13ª, podendo cair para a 14ª. Hoje, se o Botafogo ganhar hoje, se o Corinthians ganhar do Palmeiras, que é difícil, mas futebol é futebol, o Vasco pode sair até para a 15ª colocação. E aí vem o mês de abril, nós estamos no mês de abril, o Vasco falta ainda 5 jogos nesse campeonato. No Campeonato Brasileiro faltam 2 jogos, que é o São Paulo e o Corinthians. Vai pegar o Paysandu no dia 21, lá pela Copa do Brasil. O jogo contra o São Paulo é sábado que vem, à tarde. Depois vai pegar o Paysandu lá em Belém de novo, do dia 21, no meio de semana. Depois de lá mesmo já vai enfrentar o Corinthians lá no Allianz Parque, no domingo, no dia 26. No dia 30, encerra o mês contra o Olímpia, pela a 3ª partida da Sul-Americana. Ainda tem 3 jogos, 2 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil e 2 pela Sul-Americana. O mês que vem, o Vasco tem 9 partidas. 9 partidas, 5 pelo Brasileiro, se não me engano, e Copa do Brasil e Mercosul. Vasco tem que ganhar jogos, mostrar que está ganhando jogos, deixar de perder, deixar de empatar, porque, cara, senão, antes da Copa do Mundo, o Vasco vai estar lutando para não cair. É isso que pode acontecer. O Vasco tem que contratar, trazer jogador, cair em campo, trazer jogador. Não pode trazer agora, mas pelo menos contrata, faz um pré-contrato, como fez com o garoto aí que está vindo aí do América Mineiro, assinou o pré-contrato em fevereiro, e o jogador está chegando aí em julho, mas já vem para treinar. Enquanto está havendo jogos da Copa do Mundo, o Vasco está treinando. E é isso que o Vasco tem que cair em campo, ser ágil cara, porque se continuar assim, daqui a pouco nós estamos lutando para não cair de novo. O Vasco tem que entrar focado, em campo, aos 90 minutos, como falou o Thiago Mendes. Não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira que o adversário não tem pena não, cara. O Vasco começa ganhando, depois cede o empate, dá um apagão, não sei, começa a jogar mal. Cara, a gente assistindo um jogo antes, o cara fica puto da vida com isso. É difícil, Você tem jogador como o Marina Inestrosa, como o Brenner, jogadores bons, e não está fazendo nada, Tem que trazer jogador urgente, cara. Galera, o próximo jogo do Vasco é terça-feira, É terça-feira agora, às 9 horas, pela 2ª partida, da Sul-Americana. O Vasco vai pegar o Audax italiano do Chile. Não é um time bom, não é aquele time todo. Esse time perdeu em casa de 2-0 para o Olímpia. O Olímpia, depois do Vasco, o Olímpia deve ser o melhorzinho do grupo. E o Vasco tem condições de ganhar esse time, terça-feira, esse jogo no Rio de Janeiro. O jogo vai ser no Rio de Janeiro. Ninguém sabe qual é a equipe que o Renato Gaúcho vai colocar. Eu acho que o Renato Gaúcho vai querer colocar uma equipe mista aí, titulares e reserva, não sei, porque depois desse empate, mais o Vasco, desses 4 jogos, o primeiro jogo contra o Curitiba empatou, levou a virada do Botafogo, empatou ontem contra o Remo, empatou lá na Argentina contra o Barraca Central. O Vasco não vai querer perder ou empatar de novo, Tem que ganhar um jogo. Que aí o Vasco de 4 jogos, perdeu 1, empatou 2, empatou 3 e perdeu 1. Entre 4 jogos, entre Campeonato Brasileiro
e Sul-Americana. Galera, agora vamos falar sobre os possíveis jogadores que o Vasco precisa. Eu mesmo fiz uma listinha aqui, eu estou com a listinha aqui na mão. O Vasco, na minha opinião, o Vasco está precisando de um lateral direito. Um lateral direito, por quê? Pumita é um lateral que ele é ofensivo. É um jogador muito bom de seleção uruguaia, mas é ofensivo, mas defensivo ele não é bom. O PH está oscilando bastante, então o Vasco precisa de um lateral direito, cara. Um lateral direito bom que venha para brigar por posição. O Vasco também precisa de um zagueiro pela lateral direita. Ontem nós vimos aí que o Alan Saldiva falhou bastante. Tem o Cuesta, mas o Cuesta é uma estatura baixa. O Vasco vem pressionando do lateral direito há muito tempo, cara, que vem levando, desde o Diniz reclamou porque vem levando muito gol de bola alçada na área. Um jogador como o Arboleda caía muito bem. A Arboleda está com esse problema com o São Paulo, mas está precisando de um lateral direito. O Vasco está precisando de volante, um camisa 5, um camisa 8, um cara que vem ali, um cara no estilo Thiago Mendes, que venha para resolver o problema ali. O Vasco também está precisando de atacante, pessoal. Atacante, porque os atacantes que tem não estão resolvendo, A não ser que Spinelli melhore aí para frente, mas os atacantes não estão resolvendo. O Vasco está precisando de lateral direito, atacante pelo direito, que Nuno Moreira, o Marino não está resolvendo ali. Então o Vasco está precisando também de atacante pela lateral esquerda, que só tem mesmo o Andrés Gomes. São posições que está pecando. Tem que ser jogadores, esses jogadores têm que ser jogadores de alto nível, pessoal. E o Vasco está de olho em jogadores aí, como o Arboleda, o zagueiro, que está com os problemas com o São Paulo. Tem o Wallace, que o Vasco está de olho, já conversaram com esse jogador. O Arboleda está com aquele problema, o Wallace está afastado. Tem o Cebolinha, que está bem, tem o Cebolinha, tem o Richardson, tem o Fabinho, tem o Claudinho, tem o Firmino, tem o Santiago Souza, tem o José Andrés Martinez, tem o Santiago Solari. Esses jogadores o Vasco está monitorando, Tem o Maurício Gonzalez, tem o Fernando Redondo, tem o Lucas Fazon. E agora, por último, as últimas informações é que o Vasco está de olho no Arthur, ex-Grêmio, que é um volante muito bom, jogando de alto nível. E também o Roger Guedes, o atacante, que o Vasco também está de olho nesse jogador. As informações é que o Vasco está de olho. E aí um jogador que está jogando lá no Emirados Árabes está ganhando muita grana, mas quem sabe aí o Vasco não traga um atacante para resolver o problema que é esse. O Vasco precisa urgentemente cair em campo. O Admar Lopes está trabalhando, mas o Vasco precisa trazer esses jogadores, fazer um pré-contrato para esse jogador chegar em julho, estar pronto para treinar ali durante a Copa do Mundo, porque o Vasco não pode dar bobeira. O campeonato tem 3 competições aí pela frente, o Campeonato Brasileiro principalmente. Se o Vasco quiser chegar lá em cima, chegar a alcançar uma Libertadores ano que vem, querer lutar lá na ponta pelo Campeonato Brasileiro, ficar entre os 4 e 5 colocados, o Vasco tem que trazer jogador de nível bom, um jogador de alto nível, porque, cara, tá difícil. Se for assim, continuar assim, tá difícil, a gente vai lutar para não cair. Galera, por enquanto é só, um domingo de paz a todos. Peço mais a vocês a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil, cara. Tchau!